Olá, olá! Esta é a 7ª parte de uma série de vídeos tutoriais sobre os princípios básicos da epistemologia. Recomendo seguir os vídeos da playlist na sequência, porque estou apresentando os conteúdos numa progressão explicativa. Isso significa que conceitos importantes desse vídeo já foram explicados nos anteriores. Gostaria de falar que ao longo dessa sequência de vídeos, eu tentei apresentar uma introdução ao tema do conhecimento. É claro que essa introdução ela é bem básica e ela não envolve tudo, mas os conceitos básicos mesmo, e principalmente aqueles que correspondem aos conceitos que estão nos conteúdos programáticos do ensino secundário. Bem, nesse vídeo trataremos do tema do empirismo de Hume, e com isso em mente começamos. Vamos começar apresentando uma contextualização histórica e filosófica para o empirismo de Hume. David Hume, então, viveu entre 1711 e 1776. Ele era escocês e durante a sua vida, os eventos que aconteceram no mundo foram o iluminismo escocês, a influência de Newton, que teve uma influência direta sobre ele, porque inspirou o seu método científico e sua rejeição de hipóteses metafísicas, críticas à metafísica tradicional, tensões religiosas entre a igreja anglicana e grupos dissidentes, como presbiterianos escoceses, o calvinismo escocês, o desenvolvimento do capitalismo, ascensão do Império Britânico e liberalismo. O que importa disso tudo é mais aqui a influência de Newton, que foi quem inspirou ele, né, em aplicar o método científico. Se Newton aplicou o método científico para entender como funcionava as leis da natureza, Hume tentou aplicar esse método para tentar entender como funcionavam as leis do pensamento, mais especificamente as leis dos processos cognitivos. E também as críticas à metafísica tradicional. Lembrando que metafísica nada mais é do que como o estudo da natureza última da realidade, e de certa forma a ciência moderna ela gerou uma crise na filosofia, incentivando, portanto, uma reflexão sobre o valor das teorias tradicionais. E a metafísica era uma dessas, ok? Hume especificamente contribuiu para oferecer uma perspectiva diferente da objetividade e da causalidade, como veremos, e também uma contribuição diferente do conhecimento fundamentado na razão. E com isso em mente, começamos. Bem, começaremos por uma pequena introdução do método naturalista de Hume. Então, a busca de Hume, aqui está ele, nosso filósofo, e a busca de Hume pelo conhecimento humano deu origem ao que se denomina naturalismo moderno. Então, Hume considerou o conhecimento como um processo da natureza humana e propôs aplicar o método científico, como eu já mencionei, ao estudo da mente, assim como Newton havia aplicado o método à física para estudar os planetas. A proposta de Hume envolvia experimentos precisos e exatos para o estudo das capacidades da mente, a observação dos efeitos resultantes em diversas circunstâncias, e para ele a experiência é o alicerce de todo o material do pensar. O objetivo de Hume era descobrir as fontes secretas e os princípios, assim como Newton, pelos quais a mente humana se move em suas operações de forma análoga à determinação das leis e forças que governam as revoluções planetárias. Começando então a refletir sobre como Hume pensou a natureza do conhecimento. Aqui, então, eu compartilho a imagem da primeira página da parte 1 do livro dele.
E vou destacar uma parte aqui. As percepções da mente humana se reduzem a 2 gêneros distintos, que chamarei de impressões e ideias. A diferença entre essas consiste nos graus de força e vividez com que atingem a mente e penetram em nosso pensamento ou consciência. Então, isso daqui a gente pode começar a pensar em algumas coisas que ele propôs. A primeira é que as percepções se dividem em 2 categorias, impressões e ideias. Há uma diferença de força e vivacidade entre impressões e ideias. As impressões são mais fortes, vívidas e intensas do que as ideias. Por exemplo, a sensação de dor causada por uma queimadura é muito mais intensa do que a lembrança da dor que sentimos no passado. A diferença de força e vivacidade é o que distingue o mundo real da nossa imaginação. E por serem mais vívidas, as impressões nos conectam diretamente com a realidade, enquanto as ideias são apenas representações mentais menos vívidas e intensas. As impressões, portanto, estão na origem da experiência e são mais vívidas, intensas e imediatas. As impressões estão divididas em 2 subgrupos. As impressões externas, que são aquelas que se originam nos nossos 5 sentidos, visão, audição, tato, paladar e olfato. A cor vermelha de uma maçã, o som de um trovão, a textura áspera de uma pedra, o sabor doce do mel e o cheiro da chuva são exemplos de impressões de sensação. As impressões externas nos fornecem informações diretas sobre o mundo externo e constituem a base da nossa experiência sensorial. E o outro subgrupo das impressões são as impressões internas. Essas são as impressões que surgem a partir das nossas próprias operações mentais, como emoções, desejos e paixões. A alegria ao receber, então, uma boa notícia, o medo de um animal perigoso, o desejo de comer quando estamos com fome e a raiva diante de uma injustiça são exemplos de impressões de reflexão. As ideias, então, estão também divididas em 2 subgrupos. As ideias são cópias menos vívidas, derivadas das impressões, e são formadas a partir da nossa experiência sensorial e das nossas operações mentais. Não podemos ter ideias de coisas que nunca experimentamos através dos sentidos. Também estão divididas em 2 subgrupos, as ideias simples, que são representações mentais indivisíveis, correspondendo a impressões simples. Por exemplo, a ideia do sabor amargo ou da sensação de calor são exemplos de ideias simples. O ato de pensar na cor como uma representação pálida da sensação original. O outro subgrupo das ideias simples são as ideias complexas. Estas, por sua vez, são o resultado da mistura e composição das percepções mais fracas, que são as ideias simples. A ideia de uma maçã, por exemplo, ela é uma ideia complexa. Por quê? Porque ela combina a ideia simples de cor, forma, textura e sabor para compor essa outra ideia, a ideia complexa que vai formar o conjunto de todas as propriedades que a maçã possui. A mente humana, então, ela possui a capacidade de combinar, transpor, aumentar ou diminuir as ideias simples, criando uma infinidade de ideias complexas a partir da sua experiência. Recapitulando tudo, então, temos que o processo de formação das ideias, tudo começa ali nas percepções, e a partir delas temos as impressões e as ideias. As impressões geram as ideias, são mais intensas, né? São os dados da experiência imediata, que podemos denominar como sensações, emoções e desejos.
E lembrando que essa origem única das ideias nas impressões sensíveis implica que o processo de formação de ideias, ele é neuropsicológico. Então, a base do conhecimento para Hume está ali, nas percepções, nas impressões e, portanto, nesse mecanismo neuropsicológico. E as impressões também são a base para a criação de ideias. As ideias, por outro lado, são as cópias, representações mentais menos vívidas das impressões, formadas através da memória e da imaginação. Portanto, temos as impressões, repetindo, que é para isso se reforçar bem, né? Então, repetindo, as impressões são mais intensas, as ideias são menos intensas, menos vívidas. As impressões são os dados da experiência imediata, as ideias são cópias menos vívidas e formadas através da memória e da imaginação. Sendo assim, as impressões são a base para a criação de ideias. As impressões, portanto, se dividem em 2 subgrupos, as impressões externas e as impressões internas. As impressões externas correspondem às sensações e as impressões internas correspondem aos sentimentos. E as ideias também estão divididas em 2 subgrupos, onde as ideias simples correspondem à memória, não se podem decompor, e as ideias complexas correspondem à imaginação e apresentam uma dinâmica de combinação, né? Uma construção da mente. Então, esse é o quadro geral do que Hume propõe, ok? Inicialmente, claro. Seguimos. Isso que vimos das ideias, essa divisão, ela permite a Hume formular o princípio da cópia. Então, vamos ver agora o que significa isso do princípio da cópia. Temos que no processo cognitivo, as percepções não existem sem a experiência, como vimos, certo? As percepções produzem impressões e ideias, e as impressões precedem as ideias. As ideias não existem sem as impressões, e, como mencionado, a mente não pode criar ideias que não tenham se originado de impressões. Isso implica essa ideia central, né, que existe o que Hume chama de princípio da cópia. Então, toda essa ideia de que as percepções não existem sem a experiência, elas produzem impressões e ideias, e as impressões precedem as ideias, desculpa, e as ideias não existem sem as impressões, resulta nessa ideia central conhecida como o princípio da cópia. O princípio da cópia nada mais é do que a afirmação que todas as nossas ideias simples são derivadas de impressões simples correspondentes. Em outras palavras, não podemos ter uma ideia de algo que nunca tenhamos experimentado através dos sentidos. Hume, então, argumenta que se tentarmos conceber uma ideia simples, como a de uma cor, sem nunca termos tido a impressão sensorial correspondente, seremos incapazes de fazê-lo. Então, isso aqui é o ponto de partida para o conhecimento, porque nós não podemos conhecer, porque conhecer envolve formar crenças, e crenças correspondem ao conteúdo do pensamento. Então, tudo que nós pensamos começa ali nessa relação do indivíduo com o mundo, ou melhor, do sujeito cognoscente com o mundo, que é o cognoscível, ok? Bem, o princípio da cópia, então, ele estabelece que a única fonte das ideias são as impressões sensíveis, sejam do sentido interno ou do externo, e mesmo as ideias mais abstratas ou sublimes, que parecem distantes dos sentidos,
devem, após uma análise detalhada e o uso de procedimentos metodológicos adequados, resolver-se nas impressões das quais derivam. Portanto, o princípio da cópia é o conceito que Hume utiliza para explicar a origem das ideias. E se não pode rastrear uma ideia até a impressão que lhe deu origem, portanto, Hume defende que ela carece de fundamento cognitivo. Portanto, a próxima pergunta que precisamos responder a partir da teoria de Hume é: como as ideias, que são os conteúdos do pensamento, se organizam no pensamento, ou seja, como se formam as ideias complexas. E então chegamos no que Hume denomina de teoria associacionista, ou simplesmente pode encontrar em outros lugares como associação de ideias. Então, teoria associacionista é igual a associação de ideias, ok? Hume, então, ele precisa explicar fenômenos cognitivos complexos, como a crença, a inferência causal. E para isso, ele propõe que o conhecimento humano não é apenas um conglomerado de ideias simples inconexas. Existe, portanto, uma força que conecta uma ideia, conteúdo do pensamento, a outra. E aqui podemos ver Hume completamente inspirado por Newton, né? E a sua ideia de gravidade, aonde para Hume as ideias também serão conectadas e estarão vinculadas a partir dessa noção de força, ok? Então, essa associação natural de ideias ela permite a formulação de processos cognitivos complexos, possibilitando, assim, a comunicação intra- e interlinguística. A comunicação intralinguística é aquela que se dá dentro do sujeito cognoscente, certo? Digamos que é a nossa comunicação interior. E a comunicação interlinguística é a comunicação que se dá entre sujeitos, ok? Portanto, a teoria associacionista, a associação de ideias, são os processos psicológicos reais que evoluem a partir da percepção. É um tipo de mecanismo psicológico pelo qual as ideias simples se unem para formar o pensamento complexo e o conhecimento humano. E como que isso ocorre? Neste processo, existem certas qualidades naturais que fazem com que algumas ideias sejam mais aptas a se unir com outras. Essas qualidades naturais atuam como as regras psicológicas da relação entre ideias. E, segundo Hume, essas qualidades, são os princípios de associação de ideias que governam a formação de pensamentos complexos. E Hume vai propor, então, que existem 3 princípios de conexão que permitem a associação de ideias: a semelhança, a contiguidade e a relação causa-efeito. Então, seria a associação por semelhança, a associação por contiguidade e a associação por causa e efeito, ok? De uma forma mais simples. Segundo Hume, então, o princípio de causalidade vai ser o mais forte dos 3, e vamos entender isso. Temos ainda uma longa jornada aqui para percorrer. E por quê, né? Por que esse princípio de causalidade é o mais forte? Porque ele é o único que nos permite ir além das nossas impressões sensoriais e da memória, estabelecendo conexões entre o passado, o presente e o futuro. A estrutura cognitiva deve ser estudada através desse princípio psicológico de associação de ideias. Então, esses princípios de conexão, eles são muito importantes dentro da filosofia de Hume, porque ele nos mostra de uma forma simples, porque quando a gente está a dizer que a mente está a conectar ideias,
Estamos a dizer que a mente está a conectar conteúdos mentais, certo? E, isso implica que a entender como a mente forma crenças, ok? De certa forma, aqui o que o Umi está querendo explicar é como pensamos, tá bem? Começamos então pelo primeiro princípio, que é a semelhança. Esse princípio estabelece que as ideias se associam com base em seu grau de similaridade. Então, é associação por semelhança ou associação por similaridade. Ou seja, a proximidade na aparência ou natureza entre duas representações mentais cria um laço que facilita a transição de uma ideia para outra. Então, as crenças se formam através da semelhança. E segundo Hume, a mente tende a ligar representações que compartilham características, traços ou qualidades percebidas. Por exemplo, uma imagem de uma pessoa semelhante a um amigo nos faz pensar nele porque a imagem se assemelha a ele. Então, às vezes estamos na rua, para ilustrar isso, né? Estamos na rua, vemos alguém e fala, nossa, me lembrou um amigo, essa pessoa me lembrou um amigo. Por quê? Porque a mente está formando essa ideia. A partir do quê? Da similaridade entre duas pessoas. Então, essas duas pessoas elas vão compartilhar propriedades que permitem à mente fazer essa associação, ok? Contiguidade, espaço-temporal, é o nosso segundo princípio de associação. Isso significa que a mente formula crenças e pensamentos por contiguidade espaço-temporal. As ideias se conectam quando os objetos ou eventos que elas representam são observados como próximos um dos outros no espaço ou no tempo. A contiguidade física ou temporal transfere-se para a organização mental. A mente associa elementos que foram experienciados juntos na realidade sensível. Um exemplo, então, pensar na ideia de um edifício específico, e aqui estou a usar o exemplo do Palácio Nacional de Queluz. Então, para quem já foi, né? Para quem conhece o Palácio Nacional de Queluz por familiaridade, que é uma forma de conhecimento que já vimos nos vídeos anteriores, não lembro exatamente qual agora, acho que o primeiro. Pensar na ideia, então, desse edifício específico, o Palácio Nacional de Queluz, pode levar a mente a evocar a ideia da cidade onde o Palácio da Luz está, que seria, no caso, Sintra, certo? E por que isso faz? Porque a mente cria essa relação, ela associa ideias. Então, a imagem mental, a representação do Palácio Nacional de Queluz vai se relacionar por contiguidade espaço-temporal com a imagem, a representação mental da cidade de Sintra, que é a cidade onde está situado o Palácio Nacional de Queluz, certo? Porque justamente esses dois lugares no mundo, eles são adjacentes ou próximos no espaço, ok? Também pensar na ideia de um evento histórico, porque a gente estamos a falar de contiguidade espaço-temporal, né? Então, aqui, vamos pensar num exemplo temporal, né? Então, pensar num evento histórico, como a eclosão de uma guerra, pode facilmente levar à ideia do evento imediatamente subsequente, o Tratado de Paz, ou o racionamento de alimentos, ou em qualquer outra dificuldade que seja gerada pelo evento inicial histórico, que seria a guerra, ok? Por quê? Porque foram vivenciados em sequência temporal. E por último, dos princípios de associação, temos aqui a relação causa-efeito ou simplesmente causalidade, ok? Esse princípio de associação ocorre quando as ideias são conectadas pela experiência de que um evento ou objeto é consistentemente seguido por outro, o efeito. Esta é considerada uma das relações mais poderosas entre as ideias, e vamos entender por que depois, e está ligada ao problema da indução, que é também um outro problema que Hume coloca, que já começamos a ver
na questão dos argumentos, né? Os argumentos indutivos, está na playlist de lógica informal, se alguém se interessar. Então, já começamos a ver. Vamos ver aqui um pouco também. E depois, na introdução dos princípios básicos da filosofia da ciência, também vamos tratar dos problemas da indução. Então, isso é, de fato, uma questão da filosofia, ok? Então, a repetição da observação da conjunção constante entre A e B, e aqui A e B, por exemplo, o fogo e o calor, leva à habituação ou associação psicológica entre os dois. Assim, ao se deparar com a ideia da causa, a mente é levada pela expectativa a evocar a ideia do efeito, mesmo sem ter o efeito presente nos sentidos. O conhecimento de que o pão nos alimentou no passado nos faz esperar que ele nos alimente novamente hoje. Se arremesso o papel ao fogo, sou levado a esperar que ele queime, que seria o efeito, né? Porque a ideia de queimar está firmemente ligada à combinação das ideias de papel e fogo. Essa crença, portanto, na validade universal de que o futuro se conformará ao passado, surge para Hume desta habituação associativa, ok? Bem, assim, dessa forma, então, o que podemos dizer é que os princípios de associação, eles explicam um mecanismo psicológico natural que permite ao ser humano formar crenças sobre o mundo. Entretanto, eles não fornecem uma justificação racional para ela, certo? Para justificar as crenças, precisamos mostrar em que grau de evidência ou certeza ele se baseia. Como a justificação do conhecimento depende inteiramente do tipo de proposição em questão, a cognição opera de dois modos ao analisar as proposições: por relações de ideias ou por questões de fato. Então, assim, para resumir isso e simplificar isso, os princípios de associação, eles representam como a mente forma crenças, e por crenças podemos entender os conteúdos mentais. Logo, representam os princípios de associação, correspondem aos três modos como pensamos, ok? E essas duas, as relações de ideias e as questões de fato, vão estar relacionadas aos modos como justificamos essas crenças, ou como conhecemos, como afirmamos conhecer o mundo, como justificamos o que pensamos, ok? Como justificamos? E aqui vem uma pergunta: como justificamos o que pensamos? Então, o problema da justificação do conhecimento, ele é central para o projeto filosófico de David Hume. Para isso, Hume vai propor uma distinção fundamental nas bases justificatórias do conhecimento humano. Como já mencionei anteriormente, e aqui estou a reforçar, são as relações de ideias e as questões de fato. Essa distinção, então, ela não é meramente uma classificação, mas sim o que podemos dizer que seria um critério epistemológico que define a natureza e os limites da certeza que podemos alcançar em diferentes áreas do saber. Bem, para sintetizar isso, temos então duas bases justificatórias radicalmente distintas, ou falando, ou dito de outro modo, dois modos de como justificamos o que pensamos, ok? Correspondentes aos dois tipos de operações do entendimento: a relação de ideias e as questões de fato. A relação de ideias pertencem ao domínio da intuição ou demonstração e envolvem apenas as ideias em si mesmas, independente da experiência. Envolvem relações como semelhança, quantidade e contrariedade, todas acessíveis pela comparação pura de ideias, sem necessidade de experiência. Por outro lado, as questões de fato dependem da experiência e não podem ser conhecidas a priori. Por isso, dependem exclusivamente da relação de causa e efeito, que é um dos princípios de associação,
mas o único que permite transcender a experiência imediata. A contiguidade e a semelhança podem reforçar essa inferência causal, mas não a fundamentam. Então, esses dois modos de justificar o que pensamos correspondem, em outras palavras, relações de ideias, a justificação a priori, e as questões de fato correspondem à justificação a posteriori, ok? Aqui eu dei uma introdução, vamos detalhar um pouco melhor a seguir. Relação de ideias. São proposições cuja verdade depende unicamente das ideias ou conceitos em questão e das conexões lógicas estabelecidas entre eles. Envolvem proposições cuja verdade é independente da experiência do mundo. Sua negação implica uma contradição lógica. A análise lógica dos conceitos é suficiente para determinar a sua verdade. O conhecimento delas pode ser obtido inteiramente pela razão, a priori, sem recurso à observação ou à experiência, e são demonstráveis e universalmente válidas, e essas verdades são típicas de campos como a lógica e a matemática, ok? Não acrescentam novo conhecimento sobre a realidade fática, são explicativas e não extensivas. Agora sim, um exemplo. 3 vezes 5 é igual a metade de 30. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados. E todos os solteiros não são casados, certo? Porque que aqui implicaria uma contradição lógica, porque não teria como todos os solteiros não são casados e negar isso, entendeu? Essa negação implicaria uma contradição lógica. As questões de fato dizem respeito à realidade e à existência de objetos e eventos. A sua verdade é contingente. A negação de uma questão de fato nunca implica uma contradição lógica, ou seja, é sempre possível conceber o contrário. O conhecimento delas provém da experiência a posteriori, e a experiência é a única fonte que nos informa sobre a sua validade. Essas verdades pertencem às ciências empíricas e ao conhecimento ordinário. São proposições sintéticas, pois ligam conceitos que não estão logicamente contidos um no outro, expandindo o nosso conhecimento do mundo. Por exemplo, o Sol nasce a leste, a água ferve a 100 graus Celsius, a Terra é redonda e o exercício físico faz bem à saúde. Então, veja que tudo isso são questões, as questões de fato estão relacionadas, portanto, ao modo de justificação a posteriori. Bem, Hume, então, ele argumenta que nosso conhecimento sobre as questões de fato, o mundo empírico, ele baseia-se quase inteiramente na relação de causa e efeito. Calma que vamos tentar entender isso devagar e juntos. Então, um dos modos como pensamos, que é a associação de causa e efeito, que vimos anteriormente nos princípios de associação, dificulta analisar um dos modos como justificamos o que pensamos, que seriam as questões de fato, ok? Então, um dos modos como pensamos, que é a associação de causa e efeito, dificulta analisar um dos modos como justificamos o que pensamos, que são as questões de fato, ok? Mais uma vez, um dos modos como pensamos, e este modo é a associação causa-efeito ou princípio de causalidade, dificulta analisar um dos modos como justificamos o que pensamos, que são as questões de fato. Pensamos por associação, certo? Causa e efeito, e justificamos por experiência, questões de fato, ou a posteriori. Justificamos por experiência ou justificamos a posteriori, que são as questões de fato. E para Hume, isso impõe um desafio à causalidade. Ok? Certo até aqui? Seguimos. O desafio ao princípio da causalidade. Então, aqui eu coloquei uma imagem, certo?
E essa imagem, ela ilustra bem essa crítica de Hume ao princípio da causalidade, porque aqui na imagem podemos ver o que pensamos ser uma mãe, né, que vê a televisão quebrada, ao mesmo tempo que vê os filhos e um dos filhos com o controle na mão, certo? Então, a mãe, ela entende que os filhos são a causa do controle estar na TV, ou seja, foram eles que fizeram alguma coisa que quebraram a televisão, ok? As duas coisas, portanto, elas ocorrem juntas, mas isso não é certeza que uma causou a outra. E é por isso que o menininho fala, correlação não implica causalidade, ok? Então, esse desafio ao princípio da causalidade, ele reside fundamentalmente na impossibilidade de se justificar racionalmente a inferência indutiva e o conceito de conexão necessária entre causa e efeito. Vamos ver isso mais em detalhes. E aqui, lembrando, isso daqui é um termo importante que a gente vai tratar. Conexão necessária entre causa e efeito. Bem, o que Hume vai defender? Que a causalidade, portanto, ela não é uma relação de ideias. O que é uma relação de ideias? É um modo de justificar o que pensamos a priori, certo? Então, a causalidade, ela não vai ser a priori. Ela não vai ser uma relação de ideias. Por isso, ela não pode ser conhecida a priori. Se a causalidade fosse uma relação de ideias, a negação de uma conexão causal seria logicamente contraditória. Contudo, é perfeitamente concebível e logicamente possível que um evento causa não seja seguido pelo seu suposto efeito. E a causalidade é uma questão de fato. Se o princípio da causalidade é verdadeiro, então deve ser uma questão de fato, isto é, algo derivado da experiência. A causalidade é, portanto, segundo Hume, uma questão de fato. E a experiência, então, nos mostra a conjunção constante de dois eventos. B ocorre depois de A. A ideia de causalidade, ela não é derivada de conhecimento intuitivo ou demonstrativo, mas surge da experiência repetida através da observação dessa conjunção constante. Contudo, a experiência não nos permite afirmar que exista uma conexão necessária, um poder ou força inerente que ligue realmente a causa ao seu efeito. Ok? Então, aqui a gente vê que a causalidade, então, repetindo, é uma questão de fato. Por quê? Porque a causalidade, ela só pode ser justificada a posteriori, certo? Porque eu preciso da experiência para confirmar essa crença, ok? Não há como confirmar a crença na causalidade sem a experiência. E é isso que Hume vai propor. Vamos entender, então, melhor o que é causalidade? Que eu acho que convém fazer esse parênteses aqui. A causalidade nada mais é do que, em geral, do que um conceito central na filosofia e na ciência, e muito importante para ambos, que refere-se à relação que liga um evento a outro, onde o primeiro é responsável pelo segundo. A causalidade, por definição, é aquilo de que, por sua qualidade de ser primário, a causa procede algo com a qualidade de ser secundário, o efeito. O que podemos presumir daí? Que o conceito de causa implica que a causa, então, ela é independente do efeito. Por outro lado, é uma relação assimétrica. Por quê? Porque o efeito é dependente da causa. Então, se o conceito de causa é independente do efeito, o efeito
é dependente da causa, certo? E essa causalidade, então, repetindo, segundo Hume, ela é um problema para as questões de fato, ok? A causalidade, então, segundo Hume, expressa a ideia de que todo evento que começa a existir deve ter uma causa. Observamos que eventos particulares, chamados de causas, são regularmente seguidos por outros eventos, chamados de efeitos. Essa repetição constante gera um hábito mental, uma associação na nossa imaginação que nos leva a esperar o efeito sempre que a causa se manifesta. A crença na relação de causa e efeito, portanto, não se baseia em uma compreensão da natureza intrínseca da conexão entre os eventos, mas sim na força do hábito que nos compele a associá-los. Então, em resumo, a causalidade ela existe na mente do sujeito cognoscente como crença, mas isso não significa que se justifique no objeto cognoscível, no mundo, ok? De acordo com Hume, o princípio da causalidade está na base de como são elaborados os raciocínios sobre os fenômenos naturais. Como? Está dado que, para Hume, a natureza depende da experiência. E uma das vias para a aquisição do conhecimento é a associação entre causa e efeito. Ao observar o mundo, identificamos a existência de regularidades, ou seja, constância na sucessão de alguns eventos. Hume define essa constância como conjunção constante. A conjunção constante dos fatos observáveis do mundo permite-nos inferir que há uma conexão necessária entre eles. Então, eu fiz aqui um esquema visual para tentar facilitar entender essa proposta de Hume, ok? Então, partimos do ponto que o ser humano, e aqui eu deveria ter colocado o sujeito cognoscente, observa o mundo, né? E o mundo é o seu objeto cognoscível. Coisas acontecem no mundo. Essas coisas repetem-se. Essa repetição é o que Hume chama de conjunção constante. Tendemos a acreditar que existe uma conexão necessária entre causa e efeito, porque essas coisas que acontecem estão relacionadas através da causalidade. Nós pensamos essas coisas do mundo através da associação por causalidade. Então, por causa disso, tendemos a acreditar que existe uma conexão necessária entre causa e efeito, ou entre o evento A que causou o evento B. A nossa mente, habituada a essa sequência regular de eventos, projeta essa necessidade no mundo. Isso seria aqui a inferência indutiva da causalidade e, de novo, volta, certo? O sujeito cognoscente observa o mundo, o ser humano observa o mundo. E isso vira meio que um ciclo, ok? Espero que isso tenha ajudado a assimilar melhor tudo. Bem, qual o problema para Hume? Essa conexão necessária, ela é subjetiva. Então, o princípio da causalidade para ele é um hábito, uma crença instintiva ou natural que nos impele a esperar que o futuro se conforme ao passado, um mecanismo do qual a nossa sobrevivência depende. Se ela é subjetiva, a conexão necessária, como que ela pode garantir o conhecimento? Porque era aqui que a gente estava a falar, né? De justificar o conhecimento. Como que a conexão necessária pode justificar a causalidade, no caso, né? Ou a conexão necessária vinculada à causalidade pode garantir o conhecimento. Para Hume, a necessidade inerente à ideia de causalidade reside na mente do observador, na determinação do pensamento de passar da causa para o efeito. Não existe, portanto, uma qualidade inerente aos objetos que os force a se relacionarem como causa e efeito. A causalidade, portanto, é uma crença e não está justificada. Inferir o futuro com base no passado é apelando
é apelar à uniformidade na natureza e estar vulnerável à probabilidade. O conhecimento indutivo não permite o conhecimento verdadeiro, universal e necessário. Que tal um exemplo para facilitar isso? Bem, esse exemplo aqui foi inspirado em Daniel Dennett, está no livro Darwin's Dangerous Idea, Evolution and Meanings of Life, certo? Então, aqui eu extraí a imagem tal qual está no livro de Dennett, embora o objetivo de Dennett com o exemplo é diferente do meu objetivo aqui, ok? Mas, então, foi inspirado nele. Imagina 2 caixas pretas, A e B, ligadas por um fio. Então, 2 caixas estão aqui, né? Uma caixa aqui, a outra caixa aqui e aqui o fio conectando as duas. Na caixa A, que seria essa, há 2 botões. Aqui, ó, alfa e beta. O botão alfa e o botão beta. Na caixa B, que seria essa daqui, há 3 luzes. Uma âmbar, uma vermelha e uma verde, certo? Red de vermelha, green e âmbar de âmbar, ok? Então, 2 caixas, na primeira caixa 2 botões, 3 luzes, ok? Sempre que alguém, não importa quem, alguém X qualquer no mundo, vem aqui na caixa A e aperta o botão alfa, se acende a luz red, a luz vermelha aqui na caixa B, ok? Quando aperta a beta, o botão beta, acende a luz verde, essa segunda luz aqui. Então, os cientistas estavam a observar isso e perceberam um padrão, né? Observa esse padrão várias vezes. Várias vezes que uma pessoa aperta o botão alfa, se acende a luz vermelha, e alguém aperta o botão beta, se acende a luz verde. Então, o que eles deduzem a partir disso, né? O botão causa, o que eles inferem a partir disso, né? Não é o que eles deduzem, desculpa. O botão causa o acendimento da luz, certo? O apertar o botão, causa o acendimento da luz, indiferente da luz que seja. Mas, depois de um tempo, por alguma razão, ao abrirem as caixas, eles descobrem que o botão não causa nada diretamente, certo? Mas que havia ali dentro um computador escondido que processa informações e decide qual luz acender. Então, o fato de vir alguém aqui e apertar o botão alfa e se acender a luz vermelha era totalmente aleatório. Não significava que o evento de apertar o botão vermelho e seguido pelo evento da luz vermelha se acender era uma relação de causalidade, ok? O botão era apenas o sinal observável, não a causa real. Bem, assim como nesse exemplo, Hume diz que nunca observamos a conexão necessária entre a causa e efeito, apenas vemos um evento seguir outro e acreditamos que há uma relação causal. Então, no caso desse exemplo aqui, voltando para cá, né, que a gente vê que quando alguém aperta A e acende a luz vermelha, e deduz-se que esse botão causa o acendimento da luz, aqui estaria essa ideia de conexão necessária entre o evento A e entre o evento B, ok? Bem, essa crença para Hume, ela não é racional, mas ela é fruto do hábito e da repetição. Bem, o ceticismo moderado de Hume. A impossibilidade do conhecimento e o ceticismo.
Para Hume, a impossibilidade do conhecimento reside na limitação da experiência sensorial como base para nossas ideias. Como todas as nossas ideias derivam de impressões sensoriais, não podemos ter conhecimento de algo que não tenha se apresentado aos nossos sentidos. Isso leva a um ceticismo moderado, no qual Hume reconhece a incapacidade da razão em fornecer justificativas últimas para nossas crenças. A razão, para ele, é incapaz de provar a existência do mundo exterior, a continuidade da identidade pessoal ou a validade da indução. Hume reconhece que na vida prática somos compelidos a agir e tomar decisões com base em nossas crenças, mesmo que essas crenças não sejam racionalmente justificadas. Então, temos a indução como crença equivocada. Hume propõe justamente isso. Hume considera que a indução como uma crença equivocada, apoiada na experiência por causa do costume. E a indução, ela é justamente dar esse salto que não está ali, a gente não está a ver esse salto que a gente deu. Vamos voltar e pensar lá no exemplo da caixa. Então, quando alguém ia lá e apertava o botão alfa e se acendia a luz vermelha, esse salto que a gente dá, que seria dessa causalidade, que aquilo, A causa A, o evento A causa o evento B, e o evento B, no caso, seria a luz acesa, essa conexão necessária que se faz e essa causalidade inferida a partir disso, para Hume, veja que isso é um salto, entende? Assim, a experiência não mostrou isso. O que mostrou foi essa associação feita. E essa associação, para Hume, ela é subjetiva, entende? Então, Hume considera essa indução, esse salto lógico que se dá entre um evento e outro para induzir e a questão da causalidade como uma crença equivocada, apoiada na experiência por causa do costume. Portanto, a indução é um processo de inferir conclusões gerais a partir de observações particulares. O problema para Hume é que essa conclusão se baseia na suposição de que o futuro será semelhante ao passado, uma suposição que não pode ser justificada racionalmente. A repetição de eventos no passado, por si só, não garante que essa repetição continuará no futuro. Certo? Aqui, de novo, no exemplo. A repetição de acender o botão, de apertar o botão e a luz correspondente acender, tá vendo? Não é uma crença, certo? Ela se originou num costume, num hábito e fez com que os cientistas esperassem haver esse efeito sempre que observássemos a causa, mas não era a causa correta, ok? A mente, condicionada pela repetição, ela cria essa associação entre causa e efeito, levando-nos a acreditar que essa relação é necessária, mesmo que não haja justificativa racional para isso. Então, o costume, como guia de vida, diante da impossibilidade do conhecimento absoluto e da fragilidade da razão, o costume assume um papel central na filosofia de Hume. Se a razão não pode nos guiar, somos guiados pelo costume e pelas nossas inclinações naturais. O costume, portanto, é a base para as nossas crenças e ações, moldando nossos julgamentos sobre o mundo, as relações interpessoais e as decisões que tomamos. É através do hábito que aprendemos a associar eventos, formar expectativas e antecipar o futuro. A moralidade para Hume também se baseia no sentimento e no costume e não na razão. A aprovação ou desaprovação moral de uma ação se origina, portanto, de sentimentos de prazer ou desprazer que experimentamos ao contemplá-la. Sentimentos esses que são moldados pelas normas e costumes da sociedade. O costume se torna, então, o guia prático para a vida, na ausência de certezas racionais. E é através do hábito que navegamos pelo mundo, interagimos com os outros e construímos nossos sistemas de crenças. Bem, chegamos ao momento das críticas ao empirismo de Hume.
E a primeira crítica está relacionada ao associacionismo simplificado. Então, esse associacionismo de Hume propõe que o associacionismo de Hume propõe que as ideias, desculpa que eu escrevi errado, não percebi, propõe que as ideias simples se unem para formar ideias complexas através de qualidades naturais, como a semelhança, a contiguidade espaço-temporal e a relação causa-efeito. Embora essa teoria tenha dado origem à psicologia associacionista e tenha sido um aspecto importante do método naturalista, posteriormente a filosofia e a ciência tenderam a transcender essas supersimplificações do associacionismo. Filósofos como Frege e Russell, no final do século XIX, mostraram que o pensamento humano tem estruturas lógicas e linguísticas mais complexas que não podem ser explicadas só pela associação de ideias. Portanto, a teoria da associação de Hume é uma simplificação de como os processos cognitivos ocorrem, certo? A segunda crítica está relacionada com a teoria das ideias, o fato da teoria das ideias ser inadequada para explicar fenômenos mentais complexos. Hume está preso a uma teoria atomística da mente, herdada de Locke e Berkeley, segundo a qual pensar é ter ideias particulares diante da mente. Não consegue explicar adequadamente noções como crença, identidade pessoal, necessidade causal ou juízo moral. Impede Hume de compreender a intencionalidade e a estrutura proposicional do pensamento, ou seja, o fato de que pensar é sempre pensar que algo é o caso e não apenas contemplar um objeto mental. Uma outra crítica é referente à racionalidade da indução, não ter pressupostos contingentes. O problema da indução é um pseudo-problema, pois a crença na racionalidade da indução é tão básica quanto proposições matemáticas como 2 mais 2 é igual a 4. Hume erra ao pensar que a justificação da indução depende de fatos sobre o mundo, quando na verdade trata-se de uma relação lógica entre proposições. Se aceitarmos a tese de Hume de que a premissa observacional não é razão para crer na conclusão indutiva, então não poderíamos sequer inferir racionalmente que a natureza é uniforme. Mas isso é falso, pois a uniformidade na natureza é exatamente o tipo de coisa que a indução nos permite inferir. Hume confunde lógica com metafísica. Ele usa uma retórica da independência, a independência entre eventos, que dá a ilusão de que a indução depende de uma conexão metafísica no mundo, quando na verdade a questão é puramente probabilística e lógica. Portanto, a indução é racional, embora falível, e essa racionalidade é necessária e a priori, não dependendo de suposições empíricas. E, portanto, Hume está errado ao apresentar a indução como irracional ou carente de fundamento. E com isso eu encerro este vídeo. Agradeço a quem tenha permanecido até o final. Espero que tenha sido útil. E, como eu sempre digo, ânimo com os estudos e até a próxima.